Olá, boa tarde. Terça-feira, 12 de março. O NT Sul começa agora ao vivo com os principais destaques. Estamos transmitindo também em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e mande sua mensagem pra gente. Segundo dia do julgamento do caso Bernardo Boldrini. O primeiro dia foi marcado por fortes declarações. As delegadas responsáveis pelas investigações afirmam que o menino sofria descaso em grau máximo. E há 2 dias de completar 1 ano dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, 2 suspeitos são presos no Rio de Janeiro. E para quem está pensando em empreender de forma segura, o mercado de franquias pode ser uma boa opção. Você vai conhecer a história de quem apostou nesse tipo de negócio. E o outro lado da moeda a gente também mostra por aqui. A visão do franqueador, aquele que pensou e consolidou o modelo de franquia. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. O vereador Marcelo Martins abriu os pronunciamentos da tarde na sessão da Câmara de Vereadores de segunda-feira de maneira inusitada. Levou uma pá para a tribuna como forma de protestar contra a reforma da Previdência e apontar, segundo ele, o desconhecimento dos deputados da realidade do trabalhador rural, que será o mais atingido pelas mudanças propostas. Você imagina um colono no nosso interior, 35 anos, trabalhando no cabo de uma pá, sol a sol, pagando a sua previdência para se aposentar. Quando ele se aposentar, meu querido presidente Carlos Alberto, não vai aproveitar nada. Não vai aproveitar nada. Meus queridos políticos em Brasília, querem mudar a previdência? Pense um pouquinho mais nos nossos colonos, nos professores, nos motoristas, mas mudem a previdência por classe. Não querendo dizer que vai atingir essas classes que eu citei, mas na realidade quem vai ser mais atingido, professora Telda e vereadora? É o nosso colono, o nosso previdenciário que paga pouquinho. Como se diz, o baixo escalão, não o alto escalão. A contribuição sindical paga por boleto ou com desconto na folha de pagamento anda gerando polêmica, viu? São diversas interpretações jurídicas depois da reforma da lei trabalhista. Centrais sindicais do país estão entrando na justiça e também fazendo pressão no Congresso Nacional contra a medida provisória editada pelo governo federal, que extingue o pagamento em folha e estipula que a contribuição aos sindicatos seja exclusiva por boleto e somente com a autorização individual do trabalhador. O argumento dos sindicatos é a Constituição Federal, no artigo 8º. Ela garante que os sindicatos podem, através de assembleias gerais, onde são convocados todos os trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados, eles possam definir sobre a sustentação financeira das suas entidades e o desconto dessas contribuições devem ser feitas obrigatoriamente pelo empregador em folha de pagamento. O governo ataca as entidades sindicais, desestrutura, retira a condição financeira dessas entidades, no momento em que nós estaríamos precisando fortalecê-las, porque nós estamos exigindo mais das entidades com a flexibilização, com a negociação, inclusive, acima daquilo que é legislado. A insegurança jurídica também atinge as representações patronais. A consultoria da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado tem instruído os empresários que as contribuições podem ser pagas por boleto, mas também é legal o desconto em folha. O que não está sendo indicado é a autorização coletiva. Hoje a medida provisória reafirma que também com relação a essas contribuições, a sindical era tranquilo, mas a negocial também precisa da autorização prévia e individual. Então a nossa orientação é que a autorização coletiva não substitui a autorização individual. Não posso mais fazer o desconto. Olha, a regra geral é que eu desconto tudo aquilo que o empregado me autoriza a descontar. Se eu desconto a compra na farmácia, se eu desconto o seguro, se eu desconto o supermercado, porque eu não posso descontar do salário dele uma contribuição devidamente autorizada.
Se depender da bancada do PRB de Cachoeira do Sul, os populares puxadinhos irregulares, que muita gente faz de improviso e sem licença da Prefeitura, estão com os dias contados. O partido apresentou na Câmara indicação ao Executivo de um programa de atualização imobiliária sem burocracia e sem cobranças retroativas. Entre 30% e 40% dos imóveis de Cachoeira do Sul deve ter sofrido algum tipo de ampliação nos últimos 9 anos. E grande parte dessas obras sem qualquer regulamentação ou licença da Prefeitura. Baseado nessas projeções, a bancada do PRB, composta pelos vereadores Gilmar Dutra e Jorginho Fialho, apresentou na sessão desta semana indicação ao Executivo de implementação de um programa municipal de atualização imobiliária. A iniciativa é do PRB e está sendo articulada pelo coordenador regional do partido, Oscar Sartório. Segundo ele, a ideia é um contraponto eficiente ao projeto do Executivo que altera a planta de valores genéricos, que já foi reprovado 2 vezes pelos vereadores e, mesmo assim, poderá ser reapresentado pelo Executivo. Esse programa daria condição para as pessoas, num prazo fixo, para que todos pudessem voluntariamente regularizar a situação. Eu vou lá, eu aumentei mais 10 metros, 20 metros, 30 metros, eu vou pagar a partir do ano que vem essa metragem a mais que fiz da minha casa e, obviamente, vou atualizar o valor venal da minha casa pelo tanto que eu aumentei. Porque a casa, se tivesse 100 metros, ela tem um valor. Se ela tem 150 metros, obviamente que ela melhorou, ela foi aumentada e o valor venal também acompanha isso. Seria uma forma simples de se regularizar e dar oportunidade às pessoas que querem efetivamente estar em condições no seu imóvel, que está regularizado, que isso é importante para todo mundo, para um financiamento, para qualquer outra coisa. Oscar, a intenção, na verdade, é que a pessoa que tem um puxadinho, que tenha feito um puxadinho, independentemente do tamanho e de em que época, não pague pela retroatividade deste processo, que seja a partir de então, que haja um perdão de uma certa maneira? É bem por aí, exatamente isso. Pegasse bem a ideia. Nós estamos falando, a palavra-chave é simplificar, anistiar e regularizar. O que significa isso? Simplificar é porque as pessoas, de forma mais simples, possam dizer: eu confesso que aumentei meu imóvel e não fiz não tinha licença na prefeitura. Não precisa, aí que simplifica o quê? Não precisa trazer um engenheiro, não precisa fazer toda aquela planta, todo aquele gasto, toda aquela parafernália burocrática que as pessoas que inibe muito as pessoas. A pessoa vai lá voluntariamente, diz isso no prazo de 120 dias, que é o programa, deve prever um prazo de 180 dias, faz isso e aí simplifica esta atualização dele. Tranquilo, ele tem economia, ele pode tranquilamente fazer isso, olha, eu posso regularizar, e aí a prefeitura arrecada mais também com isso. Essa é a repercussão nos cofres do município que compensaria esse aumento linear do IPTU? Compensaria, porque veja lá, vamos a um retrospecto rápido. Em 2010 foi feito o georreferenciamento. O que é o geo? A terra. Referenciamento é a situação, localização, tamanho dos imóveis. Isso tudo a prefeitura tem em 2010. 2011 cobrou isso daqueles que aumentaram. Então, foi feita a medida das casas, inclusive com um monte de gente medindo as casas, vocês lembram disso. Agora, tem essa posição de 2010 para 2019, tem 8 anos, 9 anos que ele não faz essa atualização. Então, não é um absurdo, assim, está defasado 30, 40... não é. Na verdade, são 10 anos, 9 anos. E mais do que isso, ele tem aumentado. Tem muito puxadinho por aí. Tem muito puxadinho. Acreditamos assim que de 30% a 40% no mínimo das casas já foram aumentadas com puxadinho, a garagem, o filho casou, a filha vai morar ali, faz um quartinho, faz um banheirinho. Foi feito isso. As pessoas que fizeram isso não pegaram engenheiro uma parte. Fizeram, mutirão, o amigo pedreiro. É isso que a gente pede. Então não aumenta daquele que não fez, tem gente que não fez nada. Então deixa a pessoa quieta lá, aumenta, vai lá, a pessoa regulariza, vai lá, atualiza, eu tenho mais 10 metros, 20 metros de construção, coloca no carnê do ano 2020 e vai sair isso. A pessoa vai pagar, aí aumentou. E o valor venal automaticamente vai ser regularizado lá no cadastro de imóveis da prefeitura. Muito simples, mas muito simples mesmo. E ganha a prefeitura, porque arrecada mais 30%, 40%, ganha o consumidor, porque ele pode regularizar a casa e ficar feliz, e ficar tranquilo, sem ter um custo alto das multas, todas aquelas necessidades, porque ele não tirou, não pagou a taxinha, não pagou nada. É perdoar isso aí para regularizar. A prefeitura vai ter na mão a cidade. Tu já falou com o prefeito a respeito dessa iniciativa.
No momento tu me disseste que ele recebeu bem a iniciativa, mas ao mesmo tempo já existe a afirmativa do Executivo, a intenção do Executivo de reapresentar o projeto da planta genérica. E aí como é que fica? Ele vai apresentar o projeto que já foi derrotado 2 anos aqui, né? Da planta de valores genéricos, que não passa. Aliás, o PRB, os vereadores da bancada do PRB não votam naquela forma, né? Porque ele é injusto socialmente e não regulariza, como a gente disse. E os demais vereadores também, que eu tenho conversado, ninguém vota naquela planta. Então, a insistência de colocar, e ele está colocando, eu imagino até, né, que ele está colocando porque o Tribunal de Contas exige que o município não deixe de arrecadar aquilo que pode arrecadar, ele está fazendo, mas é óbvio que não vai passar. Se o prefeito assumir, ele achou a ideia boa, e fizer o programa de atualização imobiliária, e bem divulgado pela imprensa, sei que a TV Cachoeira vai fazer isso, os jornais, as rádios vão fazer isso, dizendo, olha a oportunidade do povo regularizar a situação, todo mundo vai querer fazer isso. É chance única, oportunidade única, que depois não sei quando vai ter, mas é uma forma decente, uma forma, digamos, digna das pessoas chegar lá e dizer, olha, eu confesso que aumentei, mas como não pago juros, não pago multa, não pago nada, eu quero regularizar o carnezinho do ano que vem vir mais 20 metros, 30 metros que eu fiz. Isso é justiça social. Terça-feira será chuvosa durante dia e noite em Cachoeira do Sul. A umidade relativa do ar fica entre 71% e 98%, mínima de 19, máxima de 24 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens, períodos de nublado, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove, mínima de 18, máxima de 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O tempo instável predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Áreas de instabilidade associadas a um centro de baixa pressão avançam do oeste para o leste no decorrer do dia e traz chuva para quase todo o estado. Alerta-se para o risco de chuva localmente forte a intensa e ainda para a possibilidade de temporais localizados com vento forte e, sobretudo, queda de granizo. Períodos de melhoria devem ocorrer em algumas regiões, com chance de abertura de sol, mas não serão duradouras. Devido ao quadro de instabilidade predominante, a temperatura pouco varia e vai estar em patamar agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24 graus. E em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 23. Para quem pensa em empreender de forma segura, uma forte opção tem sido o mercado de franquias. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, este ano as projeções de crescimento vão ser entre 8% e 10%. Além disso, o setor também vai aquecer a empregabilidade, com uma projeção de 5%. Nesta reportagem, você vai conhecer a história de quem apostou no negócio e a experiência de investimento em alimentação e serviço. Fazer o que traz alegria e, ainda por cima, ser seu próprio chefe. Estes são apenas alguns dos fatores que têm atraído cada vez mais pessoas para o mercado de franquias, como aconteceu com o Luiz. Eu sempre tive empresa, né? Já tive empresa de prestação de serviço, já tive empresas no comércio e aí agora eu vim para a parte de alimentação. E que alimentação, hein, Luiz? As variedades por aqui enchem os olhos dos clientes. Aos 54 anos, o Luiz dá o seguinte conselho para aqueles que têm interesse em entrar no setor. Acreditar no produto, no serviço que você presta e pesquisar bastante, perguntar bastante para as pessoas, perguntar para quem já tem, como é que está funcionando, como é que ele trabalha. Perguntar em vários tipos se é uma marca específica que a pessoa gostou, ir em vários lugares diferentes, né? Não só nos que dão certo, mas também os que estão passando uma situação mais apertada,
para depois poder tomar uma decisão mais assertiva. O setor comemora. As projeções para este ano são muito positivas. Um crescimento de 8 a 10% no faturamento e ainda um crescimento de 5 a 6% no número de unidades como esta em todo o país. Na prática, os dados indicam que também vai haver um aumento de 5% no número de empregos. E estas delícias não se restringem apenas ao país. Dados da ABF de 2018 mostram a presença das marcas brasileiras em outros países. No ano passado, 145 redes nacionais operaram em 114 países. Não esperar um retorno imediato. Então, eu também fiz como se fosse uma reserva de 6 meses para não contar com aquele dinheiro de imediato. E principalmente o fluxo de caixa, que é muito importante. Então a pessoa precisa ter um fluxo de caixa para se preparar para poder, vamos dizer assim, sobreviver nesse período de adaptação, né, vamos dizer assim, de contenção de camadas até as camadas se assentarem, para ele poder continuar com o negócio dele. Hoje, a moda é o segmento que mais consegue ultrapassar as fronteiras brasileiras e alcançar outros países. Ela responde por 35 marcas. Saúde, beleza e bem-estar vem a seguir, com 25. E alimentação em terceiro lugar, com 22. E que tal ficar por dentro dos países preferidos das marcas brasileiras? Em primeiro lugar está os Estados Unidos, com 59 marcas em 2018. Seguido por Portugal, com 34, e no terceiro lugar está o Paraguai, com 32 presenças de franquias brasileiras. Por outro lado, os dados revelam o Brasil como uma preferência para receber marcas estrangeiras. O país registrou a existência de 190 redes estrangeiras operando aqui, que vieram de 24 países. E um dos exemplos de marcas estrangeiras que vieram para o Brasil é a 5ASEC, uma rede de lavanderia que começou na França e que hoje faz parte da vida do Alexandre, que além de arquiteto, é franqueado da marca. Estou na rede 5ASEC há 10 anos. Eu comecei o trabalho junto com a minha mãe. Ela começou um pouquinho mais tarde, 12 anos, eu entrei um pouquinho depois. E a gente hoje tem uma operação de 9 lojas da 5ASEC. Todas as lojas que a gente montou ou que a gente adquiriu, todas as reformas, todas as ampliações, tudo isso faz parte do meu trabalho hoje. Então eu consigo conciliar bem as duas funções. Os americanos mantêm a liderança no Brasil com 79 das marcas. Portugal permanece na segunda posição e a Espanha contabiliza com 13. Basicamente, os nossos clientes hoje são de classe A e B. Né? A gente teve uma crise muito forte nesses últimos 2 anos e que esses clientes de classe C, eles saíram do nosso mercado. Mas a gente vai buscar eles agora novamente com uma confiança melhor do consumidor. Nós temos 50 anos de 5ASEC no mundo, 25 anos no Brasil. É uma marca consolidada, uma marca forte e que faz que a gente trabalhe também com uma certa confiança, porque realmente o nosso serviço ele tem todo um know-how, né? Então a gente consegue passar isso para o cliente e prestar realmente um serviço de ótima qualidade. A seguir, o outro lado do mercado de franquias. A visão de quem apostou no negócio, pensou e consolidou o modelo do empreendimento, o franqueador. E os detalhes do segundo dia de oitivas do julgamento do assassinato de Bernardo Boldrini. Delegadas que investigam o caso afirmam que o menino sofria descaso em grau máximo. Agora, 12h21, pelo horário de Brasília, nós já voltamos. Investir em uma franquia tem demonstrado ser um bom negócio, como você viu anteriormente, principalmente porque os idealizadores do projeto já sabem o que fazer e o que não fazer para que o segmento dê certo. Agora tente se colocar no lugar do franqueador, aquele que precisa arquitetar o modelo de franquia e ser o primeiro a acreditar em um negócio que o mercado ainda não viu. Pois este é exatamente o caso do Pablo Linhares, que junto com o irmão decidiu usar o cheque especial para arriscar na assistência técnica de celulares. E o que começou de forma tímida se transformou em um empreendimento que atende mais de 40 mil reparos de celulares por mês.
Em uma sociedade cada vez mais conectada, parece impossível viver sem o celular. Por isso, quando ele precisa de reparos, o cliente exige velocidade por parte de quem faz a assistência técnica. Já pensou poder ter o celular reparado em no máximo 30 minutos? Pois é, mas se você não pensou, este empresário pensou. O Grupo PLL, nós começamos em 2005 lá em Petrópolis, foi a primeira cidade, e começamos a fazer reparo na cidade de Petrópolis. E começamos trabalhando com uma marca só, e começou eu, um técnico, e o Lucas, que é meu sócio, e também meu irmão. E foi em um espaço como este que os irmãos Linhares começaram a fazer assistência técnica para celular. Um negócio que deu tão certo que hoje eles fazem cerca de 40 mil reparos por mês. Inicialmente foi criada a PLL, mais tarde a Restec, que tem o foco em reparos rápidos para celular. O objetivo é fazer o reparo em alguns minutos para que o cliente saia da loja com o aparelho funcionando normalmente. Mas antes de ser uma empresa de sucesso, o Pablo teve que tirar das experiências de fracasso coragem para não desistir. Então hoje nós não fazemos só o reparo, nós fazemos tudo relacionado ao pós-venda. Então nós fazemos sistema de pós-venda, nós fazemos o reparo, nós fazemos a triagem, nós fazemos o call center, tudo que é relacionado ao pós-venda, nós fazemos hoje. A minha mãe tinha uma loja, né, de celular, aí ela perdeu a loja, os negócios não foram bem, né? Nós começamos a trabalhar com uma empresa peruana de reparo de celular e chegou um momento, essa empresa fechou. E eu e o Lucas falamos um pro outro, vamos montar nossa empresa? Você estoura o seu cheque especial, eu estouro o meu e vamos ver o que vai dar? E fizemos isso. E fundamos a PLL lá em Petrópolis em 2005. O mercado de franquias tem um papel econômico e social muito importante para o Brasil. Ele é um setor hoje que cresce a taxas bem acima das médias nacionais, muito em função das tendências de compartilhamento, muito em função das tendências de parceria, e o setor terciário brasileiro, né, que tem uma participação tão relevante no nosso PIB, então ele inserido dentro desse aspecto, ele também é muito importante para a questão de geração de empregos, né, principalmente um papel social importante também no primeiro emprego, então todo esse papel na cadeia do setor de franquias. A Restec é uma micro franquia, por isso o investimento é de R$19 mil. O Pablo não tem dúvida em dizer o que é necessário para ter um negócio reconhecido no mercado. Primeiro, coragem, né? Todo mundo fica com medo, né? Se eu abrir meu negócio, será que vai dar certo? Vou perder tudo que eu tenho. Tem que ter coragem. E depois tem que ter um bom plano de negócio, né? Acho que você tem que formatar bem o plano de negócio, né? E acreditar naquele plano de negócio. E acreditar na sua capacidade também. E eu acho que você unindo esses três fatores, aí eu acho que ninguém te segura. Porque o fato de você acreditar em você, você não desiste também. Porque quando você empreende, não quer dizer que tudo vai ser flores. Então vai ter momentos difíceis, momentos que você vai falar, poxa, será que eu fiz a coisa certa? As coisas estão dando errado. E muitas vezes eu pensei em desistir, mas não desisti porque eu acreditava em mim e acreditava também no negócio. Sabia que o negócio ia render frutos. E ele não quer parar por aqui. É que ainda tem muitas metas para alcançar. Nós temos uma meta de cada 10 dias abrir uma hashtag. Uma meta bem agressiva. E a gente está conseguindo bater a meta. No mês de janeiro agora já abrimos 2 hashtags. Estamos indo para a terceira, né? Como eu falei, é um modelo compacto, é um modelo que não é caro, né? Porque é uma micro franquia. A partir do momento que ele faz uma franquia, ele já está investindo em algo ali que já foi testado em outro momento, eventualmente em outra localidade, com outro empreendedor. Então, a franquia seria a possibilidade que esse investidor tem de empreender, mas com a minimização dos seus riscos inerentes a qualquer negócio.
dos momentos mais acalorados da sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul foi durante a apresentação de emendas e discussão dos projetos. Os vereadores teceram manifestações incisivas contra o projeto de resolução do vereador Marcelo Figueiró, que propõe 2 sessões ordinárias por semana. Eu acho, na minha concepção, que ter duas sessões plenárias é importante, porque cada sessão plenária que tem, a gente consegue resolver um pouco dos problemas de Cachoeira. E vamos combinar que existem muitos problemas de Cachoeira. Portanto, eu sei que existe uma grande discussão em relação a isso, mas acho que nós temos que discutir, nós temos que debater, nós temos que avançar. Se houvesse uma demanda necessária, com certeza eu daria uma atenção especial. Mas, no meu ponto de vista, a minha gestão é uma gestão enxuta. Nós estamos pregando economia em tudo, cobrando o executivo economia, e como é que eu vou gastar o dobro? Então, nesse ponto aí eu sou contra, né? E é também uma questão de realidade a respeito da origem do projeto, que a comissão saberá apreciar. Muito obrigado. Entendeu? Foi aprovado passar para tarde por causa dos gastos, daí aumentar agora os gastos com outra sessão. Mas para isso, não estou dizendo que nem sou contra a favor, vai depender das nossas conversas, nós vamos ter adiante, vai ser bastante debatido, e as informações que eu vou ter do tamanho da despesa que vai ser para a Câmara. Eu tenho ressalva quanto a essa questão de 2 sessões, porque parece que nós somos contraproducentes. Quando, na verdade, nós trabalhamos muito. Cada um aqui se vira, cada um aqui, além da sua profissão, além da sua empresa e tal, corre muito por essa comunidade. E eu, me perdoa, mas eu ainda continuo achando que não temos um excedente de trabalho que precisa ter 2 sessões. E naquilo que o vereador Paixão fala, de termos 2 sessões, 2 protocolos, eu fiz uma emenda, vereador, para distinguir as sessões, uma deliberativa e outra não deliberativa, para que na sessão não deliberativa nós pudéssemos discutir, fazer discurso, e deixar para a sessão deliberativa, a sessão que realmente tem a ver com a nossa função típica de legislar, que nós apenas votemos. E isso não é nenhuma novidade no mundo jurídico, no processo legislativo, porque na Câmara dos Deputados acontece assim. Excrescência, absurdo, do ponto de vista legal e jurídico, é vermos colegas defender que nós devamos bater ponto. Se tiver R$2 de gasto, eu sou contra. Eu não voto. R$2, eu não voto. Porque se tem investidores para o executivo, tem para nós nessa casa. Se é para fazer economia, vamos fazer. Mas hoje eu não vejo necessidade. Peço desculpa à bancada do PMDB, que fez o projeto, que emendou o projeto, mas hoje eu não vejo necessidade. Acho que, do jeito que estamos fazendo o nosso trabalho bem feito. 12h34 pelo horário de Brasília. Seguem no dia de hoje, em Três Passos, região noroeste do estado, as oitivas no segundo dia do julgamento do caso Bernardo Boldrini. O primeiro dia foi marcado por declarações fortes das delegadas responsáveis pelas investigações policiais. Segundo elas, o menino sofria descaso em grau máximo. O primeiro dia de julgamento do homicídio de Bernardo Boldrini se estendeu por 12 horas, com os depoimentos das delegadas Caroline Bamberg Machado e Cristiane de Moura e Silva Braux. Elas refizeram os passos que levaram até o assassinato do menino, enfatizando que para o pai e a madrasta, aquele núcleo familiar não comportava mais Bernardo. Na manhã de hoje, os depoimentos foram retomados com a oitiva da empresária Jussara Petri, que solicitou falar sem a presença dos réus. Ela era vizinha da família e acolhia o menino costumeiramente. Jussara descreveu a relação da família com o Bernardo, enfatizando que eles não acompanhavam a vida do menino e afirmou ainda que Bernardo a chamava de mãe. Outras 11 testemunhas devem ser ouvidas ao longo do dia de hoje. Bernardo foi morto em 4 de abril de 2014, quando tinha apenas 11 anos de idade. O menino desapareceu da cidade de Três Passos e foi encontrado apenas 10 dias depois em Frederico Westphalen, a 80 quilômetros de onde morava, em uma cova vertical à beira de um riacho. De acordo com a investigação policial, a morte foi causada por uma injeção letal de tranquilizantes aplicada pela madrasta Graciele e pela amiga dela, Edelvânia. A perícia identificou a presença do anestésico midazolam no estômago, rins e fígado da vítima. O pai de Bernardo, Leandro Boldrini, a madrasta Graciele Ugolini e os irmãos Edelvânia e Evandro Virganovics respondem pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsificação ideológica. O julgamento pode se estender por até uma semana.
E há 2 dias de completar 1 ano, os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes podem estar perto de uma solução. 2 suspeitos de atuar diretamente no crime foram presos nesta madrugada no Rio de Janeiro. Uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta madrugada 2 suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018. Rony Lessa é policial reformado e Elcio Vieira de Queiroz foi expulso da Polícia Militar. Segundo o Ministério Público, os 2 foram denunciados depois de análises de diversas provas. Lessa teria sido o autor dos disparos de arma de fogo e Elcio, o condutor do veículo usado na execução. De acordo com o Ministério Público, foram 3 meses de planejamento antes das execuções. Além dos mandados de prisão, a Operação Lume cumpre mandados de busca e apreensão em endereços de 2 acusados. Na denúncia apresentada à Justiça, o Ministério Público também pediu a suspensão da remuneração e do porte de arma de fogo de Lessa, a indenização por danos morais aos familiares das vítimas e a fixação da pensão em favor do filho menor de Anderson, até completar 24 anos de idade. A polêmica das diárias da Câmara de Vereadores, que iniciou a partir de denúncia do vereador Noeli Castelo, teve pronunciamento incisivo do presidente da Casa, Carlos Alberto Moraes. Ele defendeu a legalidade do que até agora foi utilizado pelos vereadores e manifestou indignação com insinuações veiculadas na mídia impressa. Que as 54 diárias que foram feitas essa denúncia foram investigadas, analisadas uma a uma. As 33 diárias de 2017, elas já tinham sido auditadas pelo Tribunal de Contas e tinham sido dadas como perfeitas, ok, tudo certinho. Mesmo assim, nós tomamos a cautela e a precaução de rever todas elas e também constatamos realmente essa legalidade. Ou seja, não houve nenhum fato, nenhum deslize, nenhum equívoco que fosse capaz de macular o pagamento, concessão dessas diárias. De 2018, o Tribunal de Contas não auditou ainda, mas nós analisamos toda a documentação de acordo com a nossa legislação, regulamentos, né, e tudo mais. Então, estão todas dentro da legalidade. Nenhum vereador aqui tem nada a esconder. Pelo contrário, foi aberta a caixa preta das diárias e está aí. A prova está que foram investigadas de forma clara, ampla, cristalina e não apareceu nenhuma irregularidade conforme tentaram dar a entender para macular a imagem desse parlamento. E ainda na sessão da Câmara de Vereadores ontem, a tribuna foi ocupada pelo representante do Rotary Club Integração de Cachoeira do Sul para lançamento do projeto Vovó Rotária. Essa é uma iniciativa de cunho social que está em sua 11ª edição. O radialista João Ferreira, integrante do Rotary Club Integração, ocupou a tribuna para, além de anunciar o lançamento da 11ª edição do projeto Vovó Rotária, divulgar os números já alcançados que beneficiaram várias entidades sociais de Cachoeira do Sul. Desde 2009, quando começou, até agora, 109 vovós já participaram. 8.500 camisetas foram comercializadas. Foram arrecadados 13 mil toneladas de alimentos, 12.500 fraldas geriátricas e R$260 mil em dinheiro. Tudo distribuído a entidades assistenciais de Cachoeira do Sul. Hoje fizemos o lançamento, nesse 11 de março, aproveitando o mês da mulher, e as inscrições já começam, né, a partir de agora, desse momento. Elas irão se estender até o dia 30 de julho. Dia 26 de julho, dia da vovó, no calendário, as candidatas, aquelas começarão a trabalhar, né? As pessoas que estarão envolvidas com isso, candidatos começarão a trabalhar. E vai culminar o evento no dia 19 de outubro, com a escolha. Não é um evento, logicamente, de escolha de beleza, né? Apesar de que uma avó tem a sua beleza, tem o seu encanto, só pelo fato de ser avó, mas não se trata de um concurso de beleza, mas sim de trabalho e solidariedade e envolvimento. A ganhadora, a vencedora, se dá através da venda de camisetas, que é um ingresso para o evento no dia 19, também a arrecadação de alimentos não perecíveis, venda de votos e arrecadação de fraldas geriátricas. Aquela que tiver um maior número de cada item desses, eles têm uma pontuação, cada item tem um ponto, vale pontos. Aquela que tiver o maior número de pontos
é escolhida a vovó Rotária. A gente percebe que tudo isso tem principalmente, basicamente, um foco social. A destinação dessa arrecadação qual é? Exatamente, Helena. Sim, tem percentuais dentro do regulamento. Nós temos um regulamento nessa atividade, nesse projeto, em que bota a destinação de recursos para as entidades escolhidas, porque essas pessoas, essas vovós, não trabalham para o Rotary Clube Integração, elas trabalham para a entidade que elas escolheram. Então, nós temos aí um exemplo que eu citei hoje na sessão aqui. A primeira candidata, a primeira vovó rotária, a dona Ieda Bick, ela representava as trabalhadoras rurais. Foi a primeira em 2009. E ela destinou os recursos todos para as trabalhadoras rurais. Então, tem percentuais que vão para elas, para a entidade escolhida, tem percentual que vai para o Clube Integração, para os nossos projetos sociais, porque nós não temos só o Vovó Rotária, nós temos a Fundação Rotária, que trabalha com a erradicação da polio, né, que considero também uma atividade assim maravilhosa. E, enfim, as fraldas geriátricas também são destinadas, vêm para o Clube Integração e nós destinamos para as entidades que necessitam. E os recursos arrecadados em dinheiro são levados para essas entidades escolhidas, uma parte, e a outra parte, o Rotary trabalha com esse recurso. Volta para a comunidade, na realidade, né? Não fica nos cofres do Clube Integração, volta para a comunidade para trabalhos solidários. E ainda esta semana aqui no NT Sul, mais detalhes sobre o projeto Vovó Rotária. E você que é avó saberá também de que forma participar e com isso beneficiar voluntariamente uma entidade social e com isso fazer a diferença na nossa comunidade. A 20ª edição da Expo Direto Cotrijal foi aberta ontem na cidade gaúcha de Não Me Toque. A solenidade contou com as presenças do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Conhecida nacionalmente como a capital nacional da agricultura de precisão, a cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, recebe até sexta-feira, dia 15 de março, 534 expositores e cerca de 250 mil visitantes de mais de 70 países, na 20ª edição da Expo Direto Cotrijal, que é uma das maiores feiras do agronegócio internacional focada em tecnologia e negócios. A proposta da Expo Direto é aproximar o produtor de novidades tecnológicas, oportunidades de negócios e debates ligados ao meio rural. A feira por si só movimenta 2 bilhões e 700 milhões, uma expectativa para esse ano. Mas o que ela serve de inspiração, de articulação de negócios que vão acontecer depois da feira, que às vezes não são medidos, também são igualmente relevantes. E são ainda maiores na medida em que a imprensa ajuda a fazer chegar esse recado como inspiração para o povo gaúcho, para o povo brasileiro, mostrando que tem um Rio Grande que dá certo, um Brasil que dá certo e que dão certo a partir do trabalho, da dedicação. Desde o homem no campo, aquele que na indústria viabiliza investimentos, que agrega valor e que consequentemente gera emprego, renda, anima a economia do nosso estado, do nosso país. O governador anunciou ainda o início da obra de recuperação total da IRS 142 e a construção da terceira faixa em 7 pontos da estrada, que liga Carazinho a Não Me Toque. A rodovia é a principal via de acesso à feira. O trabalho foi articulado pelas secretarias de Planejamento, Logística e Transportes, junto ao Tesouro Nacional, pela liberação de 20 milhões de reais aprovados pelo Banco Mundial. Eu estou feliz de poder estar aqui anunciando também o início das obras da RS 142. 18 quilômetros dessa RS que atende aqui a Expo Direto e ao agronegócio da região, com investimento de 20 milhões de reais, com qualificação da pista, não apenas na melhor manutenção, como com 7 pontos de terceira faixa, ou seja, amplia-se a capacidade da pista, melhora a segurança e reduz custos logísticos para quem produz nessa região. Nós somos muito felizes porque iniciamos já com a presença do vice-governador, com o governador do estado, com autoridades a nível internacional, nacional e regional e estadual. E o mais importante é que nós, o governador, estando aqui na Expo Direto, já fez um grande anúncio, que era um anúncio esperado há mais de 40 anos, que é a recuperação, o alargamento com terceira pista da RS 142, que liga Não Me Toque Carazinho
Isso vai trazer muito desenvolvimento na logística de produção aqui, então o governador está de parabéns, o agro vai reconhecer muito essa ação que o governo está fazendo e a participação do governo também é muito importante, porque nós estamos aqui com vários secretários de Estado, isso fortalece o agronegócio, porque o agronegócio é realmente o que dá a sustentação econômica do nosso Estado, do nosso país. Então a gente está bastante otimista, a expectativa é muito grande com a própria mudança do governo federal, uma nova esperança, economia recuperando. Então, todo esse cenário faz com que a gente tenha uma previsão de um crescimento pelos expositores de venda, que é o que importa para o nosso expositor. O vereador Igor Noronha, do MDB, defendeu mais uma vez na sessão da Câmara de Vereadores a aprovação do projeto de lei complementar que tramita na Casa, onde propõe a proibição desde a comercialização ao uso de artefatos pirotécnicos que possuem estampidos. E espero que agora, a partir do diálogo que mantivemos com os colegas, a partir de toda a extensa justificativa que fizemos na propositura do projeto, que agora, no mérito, nós sejamos felizes e a Casa possa finalmente colocar à disposição do munícipe de Cachoeira do Sul uma legislação tão importante como essa, que trata da questão da supressão do estampido nos fogos de artifício. Afinal de contas, o espetáculo que todos gostam, que todos têm gosto de ser espectadores, é o espetáculo luminoso. E no momento em que nós retiramos dos fogos o estampido, que é o cerne da norma, nós estaremos indo ao encontro do espetáculo visual, que todos apreciam, e também estaremos indo ao encontro da supressão dessa aflição, desse descontentamento, dessa angústia, porque passam os idosos, as crianças, os autistas, os animais, em cada festejo em que esses fogos são utilizados. O reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burman, esteve ontem no campus da UFSM de Cachoeira do Sul, dia em que as primeiras turmas ocuparam as novas instalações localizadas no Passo da Areia, interior do município. O reitor veio conferir a ocupação dos prédios da unidade, que continuam em obras. O dia de ontem foi histórico para a comunidade de Cachoeira do Sul. Alunos da Universidade Federal de Santa Maria iniciaram a ocupação das instalações definitivas da universidade. Para acompanhar as movimentações, o reitor Paulo Burman esteve na cidade na tarde de ontem em visita ao campus no Passo da Areia. 400 alunos já estão tendo aulas nos 2 blocos prontos, que tiveram as salas de aulas inauguradas oficialmente ontem. Os outros cerca de 400 alunos seguem ainda tendo aulas nos prédios da Universidade Aberta do Brasil e da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Acompanhado do diretor do campus local, Rogério Brites, do vice, Lucas Delong, e do prefeito Sérgio Gnatti, o reitor fez um tour pelas instalações que devem ser oficialmente inauguradas em abril. Olá, boa tarde. Ontem tivemos a inauguração do campus da UFSM lá na Ferreira. Ora, esse é um momento extremamente importante para a história de Cachoeira do Sul, a instalação da universidade em seu local definitivo. Lá naquele campus onde houve todo um processo de interferência, de busca da comunidade para que nós tivéssemos a vinda da UFSM e a participação do prefeito Sérgio Gnatti, muito importante, conseguindo adjudicar uma área que era da UBRA e também comprando mais uma área e doando para a Universidade Federal de Santa Maria. Encontro pessoas questionando a importância da UFSM em Cachoeira do Sul. Fiz um rápido cálculo esses dias sobre o impacto financeiro da UFSM em Cachoeira do Sul. Nós estamos falando em alguma coisa na casa de R$1 milhão mês injetado na economia de Cachoeira do Sul, apenas com professores e funcionários, sem contar todos os alunos que viriam para cá. Isso significaria atrair uma empresa para Cachoeira do Sul que geraria mais ou menos 1.000 empregos e não teria essa atração dessa empresa, todo esse impacto da vinda de estudantes e de capital intelectual e principalmente da participação da UFSM nas questões da nossa sociedade. Seja bem-vinda, UFSM. Vamos para frente, nós vamos crescer
muito mais, não só a universidade, como a cidade de Cachoeira do Sul. Falei e assino embaixo. É isso aí, com esse recado do Júlio, a gente encerra o NT Sul desta terça-feira. Obrigada pela sua companhia, pelas mensagens no nosso WhatsApp e também em facebook.com/TV Cachoeira. Lembrando sempre, curta a nossa página, tá bom? Uma ótima tarde para você, a gente se vê amanhã, a partir do meio-dia. Estarei por aqui, espero por você. Até lá!